Façamos uma questão de ortografia que envolve o conhecimento de uso dos porquês. Vê comigo. Quanto ao emprego da forma sublinhada, está correta a frase. Letra A. A razão por que ele se absteve compete a ele esclarecer. O que ocorre? Vamos relembrar aqui a grafia do porquê. Existe o porquê que é separado e sem acento. Esse porquê separado e sem acento eu vou usar em dois momentos. Quando ele significar por que razão, ou ainda quando ele estiver no sentido de pelo qual ou derivados de pelo qual, pelas quais, pela qual, pelas quais. Então aqui, a razão por que ele se absteve, o que eu entendo? A razão pela qual ele se absteve, a razão pela qual. Então, como é pela qual, o porquê correto aqui deveria ser separado e sem acento. Tá? Porquê separado e sem acento. Errada a letra A. Depois, letra B. Sem mais nem porquê, ele resolveu nos deixar. Bom, existe também aquele porquê que é junto e com acento. Esse porquê junto e com acento, na verdade, ele é um substantivo. Esse porquê, ele tem um significado. Ele significa motivo. Quando ele for um substantivo, haverá antes uma palavra que vai torná-lo um substantivo, que nós chamamos de um determinante. Pode ser o porquê, este porquê, aquele porquê, nenhum porquê, seu porquê, qualquer uma. Sem mais nem porquê, esse porquê aqui eu tenho valor de substantivo. É como se fosse assim, ó, sem mais nem porquê, é como se fosse sem motivo. Sem motivo, tá? Ele é um substantivo aqui. Então, sem motivo, ele resolveu nos deixar. Esse porquê é substantivo, é junto e com acento, tá? Sem mais nem porquê, sem nenhum porquê, tá bom? É um substantivo, é junto e com acento. Errada, letra B de Brasil. Depois, letra C. Recusou-se a nos esclarecer, ó, aqui apareceu claramente o artigo O. Apareceu claramente o artigo O. Então, novamente, esse porquê é um substantivo. Se esse porquê é um substantivo, ele é com acento, mas ele não é separado, é junto e com acento. Tá? É junto e com acento. O porquê, o motivo. Recusou-se a nos esclarecer o motivo da sua decisão. Errada a grafia em Canadá. Dinamarca. Que ele renunciou, todo mundo sabe, mas ninguém sabe por quê. Olha só, nós temos o porquê separado e com acento. Quando que nós deveremos grafar o porquê separado e com acento? Porquê separado e com acento é no final de frases. No final de frases. E esse porquê, ele encontra pontuação. No final de frases e encontra pontuação. Então, é o caso aqui. No final de frases e encontra pontuação. Portanto, esse porquê está correto. Está no final da frase encontrando pontuação. Também significa por que razão. Perfeito, mas é assim mesmo. Então, é Dinamarca, alternativa correta. Logicamente, vamos analisar por que não é Equador. Ele se limita a responder apenas porque sim. Esse porquê é aquele porquê que é junto e sem acento. O porquê junto e sem acento, na verdade, ele é uma conjunção. Como ele é uma conjunção, que poderá ser uma conjunção causal ou explicativa, eu tenho de saber que ele inicia justificativa. Justificativa.
tanto inicia a justificativa, que muitas vezes a gramática diz que eu poderia trocar por pois, né? Eu sempre preferi o conceito, inicia a justificativa. Então ali, ó, ele se limita a responder apenas porque sim, é como se fosse pois sim, né? Está iniciando uma justificativa. Então esse porquê deveria ser junto e sem acento. Muito bem, finalizamos por aqui a correção da questão que envolve uso dos porquês.